sobre a morte, aquele em que Paulo fala que ele ressuscitou, foi das primícias, né? O primeiro a ressuscitar foi Cristo e depois dele os demais. Então nós vemos aqui, ora, o aguilhão da morte é o pecado. E aguilhão é aquela perninha, né? Aquilo que está em cima do escorpião, e quando ele morde, ele causa uma dor grande, ele causa febre, ele pode matar. E Paulo, ele compara o aguilhão, esse aguilhão do escorpião ao aguilhão da morte, que quando é mordido, pode acontecer aí uma morte eterna, uma morte física, na verdade, uma morte espiritual. E ele diz: onde está, a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse aguilhão, ele injeta, né, um veneno que é produzido ali por um par de glândulas, um insetozinho, né, que é muito venenoso, muito perigoso, e ele tem uma ação chamada nefrotóxico, que afeta o sistema nervoso e muscular, causando até a morte. Então, a morte, o inimigo da nossa alma, ele faz isso. A sua picada, ela é letal, a sua picada, ela é venenosa. E nós precisamos estar atentos com relação a isso, para não sermos picados com o inimigo de nossa alma, nos desviando, tirando o nosso foco, nos afastando da casa do Senhor, trazendo um esfriamento espiritual. Mas nós precisamos estar ligados no Senhor, estarmos atentos com relação a isso. Então ele afeta o sistema nervoso e também o sistema muscular. Assim também é o pecado. Romanos 3:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. É a morte. E esse pecado, ele é terrível, ele causa uma desconstrução no ser humano. Nós estamos vendo aí o ser humano totalmente, né, desconstruído, porque falta Deus em sua vida, falta Cristo em sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Nós vivemos há 2 anos atrás essa pandemia. Agora, novamente, nós estamos passando por problemas difíceis. Uma nova variante, a Europa fechando, Estados Unidos, a vacina que só tem uma eficácia de 6 meses. E nós precisamos estar dependentes do Senhor, né? O Salmo 20 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então a nossa confiança tem que estar no médico dos médicos. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que nós temos que nos cuidar, né? Mas nós temos que entender que a resposta, que o remédio, que a vitória, ela vem do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, daquele que triunfou sobre a morte. Então lá em Gênesis 3, a humanidade, ela começa a morrer. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser eterno, mas por causa de sua desobediência, o homem começa a morrer. Morre na sua morte espiritual, que é a primeira morte. Depois ele morre na morte física, e depois a morte eterna. Essa não tem mais solução, não tem mais jeito. Deus, ele cria o inferno, não para o homem, mas ele prepara o inferno para o diabo e seus anjos, quando lá no céu ele se rebela, usurpando e querendo um lugar que era do próprio Deus. Mas, lamentavelmente, o inimigo de nossa alma, ele tem levado muitos, milhares e milhares para esse inferno, lugar de dor, lugar de tormento. Então a tentação e a queda do homem para Satanás, essa a primeira e segunda parte do seu plano, em destruir o homem. Vamos destruir Adão. Vamos fazer com que essa desobediência entre no coração do homem e agora passa a descortinar tudo aquilo que estava ainda em oculto, e o homem passa a ter ciência do bem e do mal. Deus visita o homem no jardim do Éden, ele se esconde, ele sente vergonha. E agora, lá, a terceira parte viria com a crucificação e a morte na cruz. E Satanás, ele pensa que
todo o seu plano havia sido consumado. Lá no jardim do Éden, Adão cai, peca, Cristo é enviado à terra, agora Cristo é preso, Cristo é crucificado, Cristo é levado à morte, e no seu entender, agora Cristo, todo o plano divino já havia sido consumado, todas as artimanhas e articulação do inimigo de nossa alma já estava consumado de sua parte, mas lá em Colossenses 2,15 diz que ele despojou principados e potestades, expôs publicamente e triunfou sobre eles. Oh, aleluia! Ele despojou principados e potestades. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, provavelmente neste momento, poderes demoníacos de deuses, de nações poderosas, governo de Roma, demônios, foram derrotados e jogados por terra com a ressurreição de Cristo. Nós não pregamos um Cristo morto, mas nós pregamos um Cristo aqui, nesta casa de oração, nesta igreja, que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Oh, aleluia! Então ele despojou demônios, poderes heréticos foram derrotados com a ressurreição de Jesus. Temos uma ilustração que certa vez perguntaram a um grupo de cristãos onde o seu Deus estava enterrado. Porque não há túmulo. Na verdade, há um túmulo que está vazio. E perguntaram para eles, onde está a lápide do seu Deus? Onde o puseram? Onde está ele? O nosso Deus está enterrado ali, nós sabemos que ele está. Mas o Deus de vocês, onde está o túmulo dele? Onde está o corpo dele? E esse grupo de cristãos responde, olha, o túmulo está vazio, ele não está aqui, ele ressuscitou. Oh, aleluia, glórias a Deus. E foi isso que o Senhor fez, quando aquelas mulheres, Marta, Maria, foram lá visitar o seu túmulo, o túmulo estava vazio, ele não está aqui. Depois ele encontra com essas mulheres e diz, olha aí, de dizer, meus irmãos, para que se encontre comigo, eu ressuscitei, e eu vivo e viverei para sempre. Oh, aleluia. Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós pagamos um preço, irmãos. Não é fácil ser cristão no dia de hoje. A igreja, ela começa a viver uma grande perseguição. Talvez o início de uma grande perseguição, que outrora era velada, mas que agora ela começa a ser declarada. Por parte de executivo, por parte de legislativo, por parte de judiciário, por parte da mídia. Nós estamos cerceados de falar muitas coisas. E corremos um grande risco, pastores, líderes, aqueles que estão à frente de igreja, de falarem, serem pegos, serem presos por uma palavra. Que não fomos nós que falamos, mas sim a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que é inerrante. É difícil nos dias de hoje nós combatermos aquilo que é pecado, que é errar o alvo, que é o distanciamento, que é o esfriamento da casa do Senhor. Mas nós não podemos deixar de falar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós não podemos abrir mão de vivermos uma vida reta, santa, digna diante do Senhor. 1 Coríntios 15, 54 vai dizer, e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Oh, aleluia! Nossos corpos serão transformados, nossos corpos viverão uma incorruptibilidade. Quando Cristo vier nos buscar, nossos corpos serão transformados. E se o Senhor vier nos buscar, daqui a pouco, algumas horas,
alguns minutos, amanhã nossos corpos serão transformados e nós iremos com o Senhor para a glória e viveremos lá de eternidade a eternidade. Oh, glórias a Deus! Essa deve ser a certeza do cristão, essa deve ser a certeza do crente em Cristo Jesus, que nós partiremos com Ele para a glória, e se permanecermos firmes nessa terra, aconteça o que acontecer, nós estaremos com o Senhor de eternidade em eternidade, de glória em glória. Oh, aleluia! E passaremos para sempre com Ele. Então vale a pena pagar o preço, vale a pena nós sofremos os danos dessa terra, sermos perseguidos, afrontados, cerceados, amordaçados muitas vezes, por não poder pregar a palavra de maneira clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ensinando aos judeus que criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia! Aleluia! E nós somos hoje os discípulos do Senhor. Nós somos aqueles que vamos levar a boa semente, vamos levar a palavra do Senhor. Aleluia! Aqueles que semeiam chorando voltarão com seus molhos com alegria. Oh, alegria, aleluia! Aleluia, irmãos, aleluia, igreja. Essa é a nossa gratidão, essa é a nossa certeza de um trabalho, muitas vezes, que é construído com choro, com lágrima, com chuva, com sol, com ar, com um trabalho árduo na casa do Senhor, de grandes desafios. Mas nós temos a certeza que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, irmãos, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia! Está chorando, louve. Está triste, louve. Está angustiado, louve. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã, ela vem pela manhã. O Senhor vai trazer alegria para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus negócios, para o teu ministério. Oh, aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Onde está? Aleluia! Aleluia! Apocalipse 19:16 diz: no manto sobre a sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era costume naquela época, quando alguém era crucificado, havia escrita ali, e na escrita de Jesus estava ali aquele dizer: Rei dos Reis. Naqueles ladrões da cruz estava escrito bandido. E é algo muito interessante, que verdadeiramente Ele é o nosso rei. Ele era o rei dos judeus. Ele é o nosso rei. Não havia nenhuma acusação que pudesse incriminá-lo verdadeiramente. Ele foi incriminado por pregar a palavra. Foi incriminado por ensinar a palavra. Ao contrário daqueles salteadores, que eram salteadores. O mundo fez uma escolha. Escolheu Barrabás, um salteador. Realmente, alguém que margeava a lei da época. E condenaram Cristo Jesus. Salva Barrabás. Prendam Cristo. Salve a Barrabás. Crucifique a Cristo. E sobre a sua cabeça veio escrito: Rei dos Reis. Oh, aleluia! Rei dos Reis. Rei dos Reis. A acusação sobre ele é que ele era o Rei dos Reis. Marcos 15:38 diz que o véu do templo, ele se rasgou em dois, de alto a baixo. Oh, aleluia! Hebreus 8:1 ao 9 nos diz que o templo era dividido em três partes. O átrio, que era a parte exterior, como se fosse ali o passeio, e o lugar santo, onde o sumo sacerdote, ele apresentava os sacrifícios e apresentava ali as reivindicações e fazia expiação pelo povo. Jesus morreu por mim.
Jesus morreu por você. Jesus, ele se entregou por nós. Ele derramou o seu sangue em resgate à humanidade. Aleluia. A nossa morte, ela será anulada. Apocalipse 1:18 diz: aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, aleluia, sou aquele que morreu e ressuscitei, aleluia, sou aquele que vive e reina para todo sempre. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Glórias a Deus. Nós, seres humanos, não podemos driblar a morte, e nós precisamos passar por ela, a menos que venha o arrebatamento. E é isso que a igreja, ela crê no arrebatamento. Mas se nós não passarmos pelo arrebatamento, nós passaremos por essa morte. Mas temos uma certeza que estaremos com o Senhor. Aleluia, de glória em glória, de glória em glória, de eternidade em eternidade. Oh, aleluia, o Senhor enxugará dos nossos rostos toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, todo pesar, toda desilusão, todo abandono, toda a tristeza. Oh, aleluia, Ele enxugará dos nossos rostos e passaremos com Ele de eternidade a eternidade. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4:17 diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. O último inimigo a ser destruído é a morte. O nosso último inimigo é a morte. O nosso último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo de Cristo a ser vencido foi a morte, e Ele venceu. E o nosso último inimigo será vencido, porque Ele venceu, Ele ressuscitou. Nós venceremos a morte e nós estaremos com Ele de glória em glória. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou a morte. Aleluia, derrotou o pecado. Apocalipse 2:10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Vai vir prisões? Ser fiel. Vai vir tribulações? Ser fiel. Vai vir as angústias? Seja fiel. Vai vir os aborrecimentos com a família, com o patrão, com o vizinho? Não sei. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, aleluia! Chegará um tempo em que Satanás será derrotado, e todos os seus poderes serão aniquilados. Aleluia! Ele será vencido por completo. Quando isso acontecer, nunca mais haverá essa ameaça. Aleluia, porque nós estaremos com o Senhor, novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, e seremos felizes de eternidade a eternidade. Não haverá mais doenças, não haverá mais gripe, pandemia, câncer, doença, nada. Aleluia, porque nós seremos saudáveis, passaremos com Ele de eternidade a eternidade. Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia, não se compara. Nada nesse mundo pode ser o lugar mais lindo. Aleluia, nada se compara. Pode ser um Cabo Frio, pode ser Fernando de Noronha, pode ser qualquer lugar. Nada se compara com as mansões celestiais. Nada se compara, aleluia, com o que nos está preparado por Ele. Aleluia. Ele aniquilará a morte, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isaías 25:8. E 1 Coríntios 15:55. E nós vamos caminhando para o final. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? Aleluia. O seu poder
de ferir, onde ele venceu, ele triunfou, aleluia, triunfou sobre a morte, vencendo o inferno. Mateus 25:30 diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai. E lamentavelmente aqueles que têm se desviado dos caminhos do Senhor, lamentavelmente esse tem sido o destino de todos esses. E nós precisamos continuar, pregar a palavra, pregar o Evangelho, dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que há solução para o homem, que há resgate para o homem, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, diz os Mateus 46. Nos textos que lemos, mostram características do inferno, como um lugar de pranto, de choro, de ranger de dentes, de tormento, de desespero, de sofrimento, um lugar físico e contínuo, onde há uma tortura, onde há um suplício, onde há uma crueldade. Mas enquanto a igreja estiver nessa terra contaminada, o nosso papel é pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, aleluia, mas aquele que não crê, lamentavelmente, este será condenado. E esse é o nosso papel, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. O inferno, ele não foi preparado para nós, mas ele foi preparado para o diabo, pela sua desobediência. Mas devido à queda do homem, à desobediência do homem, o inimigo, ele tem lançado muitos e muitos na prisão. Aleluia. E o homem, ele precisa de salvação. Só em Jesus ele encontra esta salvação. Salvação não é algo que o Senhor nos dá de maneira forçada, de maneira obrigatória. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, daquele que é maravilhoso, daquele que é sublime, daquele que está presente em nosso meio, daquele que nos ajuda, daquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, precisamos estar atentos nos dias de hoje e não negligenciarmos e perdermos a salvação, esse bem que é precioso, esse bem que é sublime. Efésios 2,18 diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, é por meio da fé, pela graça, nós somos salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16 resume o que é salvação. Salvação é um livramento, salvação é um escape, salvação, ela veio através da atitude de Jesus, quando ele disse: Pai, eu dou a minha vida por eles, eu pago o dote. Havia uma dívida da humanidade para com Deus, e Cristo, ele veio pagar. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, o seu unigênito, para este mundo, para morrer por nós, para dar a sua vida. Então a salvação é um livramento para aqueles que aceitam a Cristo e ficam livres da maldição do pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não, irmãos, uma vez salvo, não é salvo para sempre, desde que nós permanecemos firmes na casa do Senhor, nos seus caminhos. Mas a partir do momento em que eu me desvio, que eu me distraio com as coisas desse mundo, eu perco aquilo que é sublime, eu perco a minha salvação, porque eu preciso novamente me voltar para Cristo, me arrepender dos meus pecados, deixar a vida de pecado, deixar os embaraços de lado e me voltar de novo, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé.
e por isso nós precisamos tomar cuidado, para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. Até este momento, a expiação dos pecados, ela também era feita pelo sacerdote lá no passado. Ele expiava os pecados, ele entrava no Santo dos Santos e fazia ali a expiação pelos pecados da humanidade. Mas Cristo, ele morreu como um cordeiro mudo, ele se deu por nós, ele foi levado ao matadouro, ele não reclamou, mas ele foi levado, e ele assim, como lá no passado, era feito o sacrifício através de um cordeiro, a expiação dos nossos pecados, da humanidade, ela agora é feita através de Cristo Jesus. As pessoas pecavam continuamente, e assim eram feitos sacrifícios constantemente exigidos, mas Jesus tornou o supremo e último derradeiro sacrifício. Oh, irmãos, não abra mão da salvação, não abra mão de estar na casa do Senhor, não abra mão de convidar pessoas para estar na casa do Senhor, não abra mão de evangelizar. Evangelize com folheto, com testemunho de vida, com louvor na sua casa, com atos, com atitudes, mas ganhe almas para o Senhor. Jesus está voltando, ele está às portas. O pastor Cláudio de Andrade, ele faz um comentário que diz que a salvação é um grande livramento para aqueles que aceitam Cristo. O Senhor, ele te livrou. O Senhor, ele me livrou. O Senhor, ele nos livrou através da sua salvação. E nós ficamos livres da maldição, do pecado que havia sobre nós, sobre a nossa vida. Colossenses 1,13 diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho, para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Outrora nós andávamos desgarrados, outrora nós andávamos no caminho de podridão, outrora nós comíamos das bolotas que o mundo oferecia, estávamos no meio de um montouro, de um lixo, mas ele nos tirou desse lixo, não mais permitiu com que comêssemos as bolotas do mundo, e agora ele nos transporta para o seu mundo, para o seu maravilhoso mundo, para o mundo da sua luz, aleluia, e nos faz assentar em lugar de príncipes. Oh, aleluia! Quantos gostariam de ter essa oportunidade de estar aqui, louvando, cultuando, adorando, exaltando ao nome do Senhor, e já não podem mais, estão em cima de uma cama, estão no leito do hospital, ou foram levados pela morte, ou estão tão embaraçados, tão emaranhados, que já não tem mais forças de louvar, de glorificar, de exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que veio a essa terra, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia! Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. O nosso Deus não está em um túmulo, o nosso Deus não está morto, mas ele vive e vive e reina para sempre, e um dia as trombetas soarão, e ele virá buscar uma igreja forte, que louva, que adora, que anseia pelo noivo, aleluia, e nós nos encontraremos com ele nos ares, aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, portanto, igreja, Assembleia de Deus no bairro Chácara, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Júnior, pastor local dessa casa, dessa congregação. Deus abençoe a cada lar, a cada família, que o trabalho cresça, que o trabalho frutifique. Deus abençoe Josi, novamente aqui em Rio Branco, que o trabalho cresça, que o trabalho frutifique.
Conte sempre conosco, conte sempre com as nossas orações. Estamos abertos, receptivos para qualquer dia, qualquer momento virmos aqui, ou mandarmos os irmãos, ou pedirmos a alguns irmãos para que venha. Estamos orando sempre para os irmãos. Domingo que vem tem batismo lá na nossa igreja sede, ceia à noite, e os trabalhos eles continuarão. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, grandes são os nossos desafios nesse, não sei, pós-pandemia, durante pandemia, mas o certo é que nós permaneceremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do